Olá, sou a professora Silvana Zanquete. Estamos trabalhando a disciplina Teorias e Metodologias da História, uma importante disciplina para a formação, tanto teórica como metodológica, na formação de vocês, futuros professores de História. Então, nós vamos trabalhar nessa aula o módulo 4, Escolas Historiográficas e os Paradigmas Históricos. Então, nós vamos conhecer na unidade 1 as escolas historiográficas. Quando nós falamos o termo escolas, nos remetem àquelas primeiras experiências que nós temos na escola propriamente dita. E isso é importante para destacar esses momentos em que vocês e que nós vivenciamos nas escolas. Então, é importante destacar que a história, o conhecimento histórico, perpassa, então, ele dialoga dentro dessas escolas, onde esses pesquisadores, historiadores, vão dialogar para refletir o que é essa escrita, o que passa dentro dessas escolas, quais discussões importantes são desenvolvidas, então, dentro dessas escolas historiográficas. Na aula passada, nós aprendemos que a história tem uma história e que, para chegar à escrita que nós temos hoje, inclusive para a preparação dos livros didáticos, paradidáticos, para a produção do conhecimento histórico, a história teve que passar por diversos momentos. E não é diferente. Então, é importante observar que houve, então, a construção dessas escolas historiográficas para que isso pudesse ser efetivar a história enquanto uma ciência do conhecimento, essa ciência dos homens no tempo. Então, vamos iniciar entendendo. Então, um dos primeiros conhecimentos, uma das primeiras escolas, nós podemos chamar de escola metódica. Então, o que seriam essa escola metódica de métodos? Vamos lembrar de métodos, será? Vamos entender um pouquinho o que seria, então, esta escola. Langlois e Tonneau, eles escreveram uma obra importante para o conhecimento histórico, chamada Introdução aos Estudos Históricos. Ela foi publicada lá em 1898. E o que dizia? Então, eram dois expoentes da escola metódica, lá da França, do século XIX, e os dois fatos não estão prontos, eles devem ser construídos pelos historiadores. Ou seja, o que eles vão trazer de importância nesse momento histórico? Olha, os fatos estão aqui. Eu posso pegar um jornal, ler aquela reportagem, está tudo pronto, está todo o conhecimento ali. Não. Segundo Langlois e Tonneau, eles vão dizer, olha, os fatos precisam ser construídos pelos historiadores. Então, eles vão fazer essa introdução a esses estudos históricos. Lembrando, pessoal, que cada escola, cada corrente historiográfica, cada paradigma historiográfico é importante dentro do seu contexto, dentro do seu tempo, e nós, historiadores, precisamos analisar cada um dentro do seu contexto, tá? Então, eu posso vir hoje, eu sigo uma corrente da história nova, então tudo que foi produzido estava errado. Não, é importante destacar que qual é a importância do estudo da história? É lembrarmos que nós somos historiadores e nós temos uma história da história. Então, é importante para compreender, então, esse passado. Tornar a história, então, uma ciência, devia, para os autores, ser um modo de conseguir testemunhos que pudessem permitir essa descoberta dos fatos. Lembram lá? Essa construção desse passado. Então, elas funcionariam como índices para compreender, então, essas mudanças históricas, o desencadeamento de determinados fenômenos, para realizar, então, a crítica desses testemunhos. Como vocês podem observar, os autores trazem, então, essas primeiras preocupações na busca pela descoberta, então, dos fatos históricos. Eles podem
nos trazer aquela imagem de uma operação policial de investigação, os investigadores, que através desses índices e da validação ou não desses testemunhos, vai buscar as evidências. Então, a partir de então, os fatos seriam então conhecidos, mas teríamos deles, inclusive, as provas. Então, o conhecimento, as fontes daqui nós temos, olha, eu estou falando que houve uma revolução e eu tenho aqui todas as provas para te provar que houve, então, essa revolução num determinado período, com um determinado grupo. Então, esse fato teria que passar por provação, por provas, então, que fossem validadas. Eu consigo pegar toda essa documentação e validar a partir, então, da minha compreensão, tá? Então, era preciso ter essa validação. Então, a escola metódica, ela vai privilegiar, primeiro, os fatos políticos, as datas limites, aquele período determinado, o factual na história, os grandes personagens. Ela se preocupa em fazer uma história nacionalista, comprometida principalmente com essa versão francesa, com esses caminhos da escola francesa. Então, ela é uma história puramente nacionalista, em que esses fatos, os fatos históricos, estavam ali e poderiam ser comprovados através da prova documental. E é importante destacar que nós temos umas duas correntes que elas dialogam junto. Então, a escola positivista e a escola metódica. Nós poderíamos colocar tudo num pacote só? Elas têm algumas diferenças e elas têm alguns percursos. Então, é importante observar essas diferenças entre a escola metódica. Então, a escola metódica, ela bebe primeiramente da fonte positivista. Então, vamos compreender. Então, o positivismo, ele vai ser fundado também na França, por Augusto Comte, que vai redigir o curso de filosofia positivista entre os séculos de 1830 a 1842, e vai produzir 6 volumes, em que vai defender a tese em que a humanidade precisaria passar, então, por 3 idades da evolução, que seria a teológica, a metafísica e chegaria, então, à positiva. Então, muitas vezes, o positivismo também é tomado ou compreendido como uma ideologia nas ciências sociais. Então, é importante destacar esse percurso da historiografia positivista. O projeto positivismo, como ele é chamado também, enquanto uma corrente interpretativa do mundo histórico, ela vai herdar traços de alguns pressupostos, de algumas características do Renascimento. Então, o movimento positivista, ela tem a necessidade de, primeiro, a objetividade e da neutralidade totais, que é um traço, né, de uma teoria da história com certas crenças epistemológicas, ou seja, com a possibilidade da verdade absoluta nas ciências sociais. Então, o historiador, ele precisa ser objetivo, então ele precisa ter essa neutralidade total do conhecimento, ou seja, o historiador não participa, ele não interpreta aquele fato histórico, aquele conhecimento. Então, ele precisa ser objetivo e ele tem que ser totalmente neutro em relação à produção do conhecimento. A partir desse momento, então, nós temos, como vocês viram, a transformação desse momento. E nasce, então, o marxismo. O marxismo, também conhecido como materialismo histórico, ele vai despontar ainda lá em meados do século XIX, com um campo de lutas que vai proporcionar um momento historiográfico disponível, então, à ciência histórica, e que se vai refundar naquele mesmo momento. O que ele vai dizer? Ele é também uma abordagem simultaneamente dialética, materialista
e vai ser proposto, então, pelo materialismo histórico, com novas perguntas que vão se fazer, então, para a documentação histórica. Então, um dos principais expoentes, um dos principais teóricos desse movimento, até que recebe o nome, né, marxismo, é Karl Marx, e ele vai refletir, ele vai pensar, então, o que é essa escrita da história? Então, ele vai afirmar, olhem só, os homens fazem sua própria história, mas não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sobre aquelas com que defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. Então, um novo modelo de representação da história que tenta entendê-la simultaneamente como um lugar de classes e como uma dialética dos modos de produção. Ou seja, o que Karl Marx estava querendo dizer? Então, os homens, eles fazem a história, eles estão nessa história, mas eles não são protagonistas da sua história, eles não fazem a história a partir daquelas circunstâncias, a partir das suas vivências em que vivem e que transformam essa sociedade, mas a partir de um embate de luta de classes. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Então, ele vai surgir enquanto um paradigma bem-sucedido dentro da historiografia, ele vai gerar depois e até os dias atuais diferentes correntes internas e ele vai inspirar também novas questões à historiografia, principalmente porque o foco da análise do marxismo é a luta de classe e as estruturas econômicas. Então, essas relações de poder e condições materiais que estão nos eventos políticos. Aí vocês podem falar, mas como é essa relação, professora? É entre a análise que nós temos. Como Marx nos afirmava, tinha-se então um conflito entre a luta de classe, ou seja, patrões e empregados, e as estruturas econômicas que se dão ao longo do tempo, ou seja, ao longo da dominação de poder sobre o povo. Então, o trabalhador está regido através dessa relação de poder do patrão versus empregado. Ou seja, o patrão tem o poder e exerce um poder sobre os empregados. É importante destacar que essa construção do conhecimento através dessa corrente historiográfica se dá ao longo do tempo entre essa relação de luta de classes que vai estruturar as questões dessa relação de poder. Tem um ponto importante para se destacar, ele vai observar que o trabalhador, ao longo do tempo, ele vai desenvolver o seu conhecimento através dessa relação da luta de classes, dessas estruturas econômicas. Ao observar o trabalhador na fábrica, na indústria, produzindo, ele vai falar o seguinte: olha, o trabalhador ele não observa a sua importância dentro do cenário da própria produção. Ou seja, ele produz o produto, mas ele recebe somente o seu salário. Ele não recebe pela produção que ele exerceu. Como exemplo, nós podemos trazer uma questão muito particular. Vamos pensar numa montadora de carros na atualidade. O trabalhador ele participa da produção do carro, só que ele não recebe pela produção daquele carro, mas pelo seu trabalho que ele exerceu ao longo do mês. Marx observou e falou: olha, mas tudo que sobra, tudo que ele produz e esse trabalho a mais que excede é a chamada mais-valia, ou seja, o patrão ganha em cima do trabalho produzido, mas o trabalhador não participa dos lucros, ele não recebe além por essa produção. Então, ele vai observar que o trabalhador trabalha, produz e vende a sua força de trabalho.
porém não participa dos lucros dessa mercadoria. Então, essa relação, ele observa que é uma relação desigual entre as estruturas. Então, ele faz essa crítica entre essa relação que é uma relação de poder, eles observam que essas condições, então, trazem desigualdade no campo do trabalho e gera esses conflitos. E nesse momento, os sindicatos, a busca por direitos trabalhistas começam a ser estruturados e se bebem da fonte do marxismo, dessa escrita marxista, para observar essas relações de poder dentro das correntes, dentro do trabalho, dessa relação entre patrão e empregados. Então, é importante observar que a corrente marxista ele tem esse importante papel nesse cenário entre luta de classes e essa relação conflituosa entre patrão e empregados. Mais à frente, então, nós vamos ter o surgimento da Escola dos Análises. Essa escola, também chamada de Revista dos Análises, ela é fundada por Lucifer e Mark Bloch, que vão destacar a importância das estruturas sociais, econômicas e geográficas ao longo do prazo na história. Ela vai encorajar uma abordagem interdisciplinar e vai valorizar a longa duração. Lembram que na aula passada nós falamos um pouquinho das questões das relações de tempo, de longa e curta duração? Elas vão ser aprofundadas por vários momentos dentro da escola dos análises. O olhar da história, ela passa não só mais, lembram lá da escola positivista, nos grandes eventos nacionalistas, como a escola metódica também, a história nacional. Depois nós temos a história marxista, que se preocupa com a luta de classes, essas relações conflituosas. Já a escola dos análises, ela vai abranger mais estruturas sociais, econômicas, geográficas e por aí afora. É chamada também de interdisciplinar. É importante destacar que a escola francesa dos análises, ela estava centrada, então, nessa revista, Anais da História Econômica e Social, que vai ocupar o único lugar na historiografia do século XX, principalmente com as questões em que os historiadores vão sentar nessa revista, o que nós temos dentro de uma revista, vamos pensar a estrutura de uma revista, vai receber essa produção acadêmica, vão analisar essa produção para a divulgação, então, desse conhecimento. Dentro da tradição historiográfica do análise, os historiadores, colocam que elas viveram até uma quarta geração. Alguns rejeitam, falam até terceira geração. Mas é importante destacar alguns momentos e algumas transformações que a história, a revista dos análises, vai passar ao longo da história. Então, a primeira geração ela vai marcar de Bloch a Febvre, que ele vai destacar esse momento em que essa disciplina ela vai se escrever. Mark Bloch tem um livro muito importante que vocês devem ler, que vocês devem buscar, que é Apologia da História. No livro, é importante, nesta obra, é importante destacar todos esses caminhos que a história vai passar para chegar até os tempos atuais. Mark Bloch ele é morto num campo de concentração e é importante destacar que ele tem essa primeira geração, ela é um importante momento na escrita enquanto uma escola, enquanto uma reflexão da história nesse momento. Já a segunda geração, ela é marcada por Brodel. Lembram lá da longa duração? É um momento importante da história em que ele vai escrever sobre a história do Mediterrâneo. Então, ele vai, principalmente nessa obra, construir todo esse percurso, esse longo percurso da história do Mediterrâneo.
Então, ele é importante. Já a terceira geração de Legov vai trazer outros papéis, outros cenários dentro dessa história, onde ele vai falar, tem uma obra importante, História e Memória, em que ele vai discutir as relações da memória, essa memória da sociedade como um todo. Então, é importante também a escrita nesse período, é um período extremamente importante para a compreensão, então, desse passado, onde novos, história das mentalidades, a história do quantitativo, a história serial, novas abordagens históricas vão sendo construídas desde Mark Bloch até chegar à quarta geração e até os dias atuais. E uma quarta geração seria de Roger Chartier, Jacques Revel, onde vai entrar também a história cultural, a história das mentalidades, as questões culturais, que também trazem debates importantes sobre esse cenário do que é história, do que é essa escrita da história. Então, é importante destacar esses momentos, essas gerações, que vão trazendo novos elementos. Então, como vocês podem observar, quando nós falávamos em história lá atrás, de quando surge a história até os dias atuais, nós temos grandes transformações para chegarmos até a história que nós temos hoje, na atualidade. Os historiadores dos análises vão mudar radicalmente essa concepção de focar na relatividade e na multiface do tempo. O que seria isso? Olha, a cultura não seria mais compreendida como um domínio intelectual estático apenas de uma elite, mas como uma forma como toda a população experimentava e vivia a vida. Ou seja, se eu vou construir a história, eu preciso ouvir os dois lados. É o que os historiadores da Escola dos Análises divulgava e problematizava dentro das correntes históricas. Se eu vou falar de uma relação de trabalho, eu preciso ouvir os patrões, eu preciso ouvir os empregados, eu preciso ouvir a sociedade também que está em volta dessas relações. Por que isso é importante? É para observar principalmente que a história ela vai mudar esse foco de que estava apenas na história dos vencedores. Se eu vou falar sobre uma guerra, eu não vou falar a história dos generais, dos imperadores ou dos grandes presidentes, né, que comandaram todas essas tratativas, né, essas questões. Mas eu vou ouvir os soldados, a população, vou ouvir o outro lado da história. Então, os historiadores dos análises, eles vão principalmente se debruçar, debater a importância de ouvir a diversidade que nós temos dentro do campo da história. Os historiadores dos análises também vão abolir essas fronteiras tradicionais da escrita da história. Então, eles vão integrar como uma ciência do homem e usada sempre no plural, principalmente para enfatizar, e isso era uma ideia intencional dos historiadores, mostrar a pluralidade nas ciências. Então, ou seja, eu não estou falando apenas de um povo, do vencedor, mas eu também estou proporcionando a história dos vencidos, das pessoas comuns, das pessoas da sociedade que participam de todo o processo histórico na construção. Então, a história passa a ser a ciência desse homem. Mas qual homem? De todo o homem, da valorização dos trabalhadores, dos empregados, da dona de casa, da questão cultural. Então, ele traz outros elementos. Se nós vamos falar através de uma tendência analista, o que eu posso pensar? Olha, se eu estou falando sobre migração, dentro da migração, eu posso falar de um povo que migra de uma região para o outro. E ele não migra sozinho, ele migra com a sua história, ele leva artefatos, ele leva utensílio, ele leva o cachorrinho, ele leva suas plantas, ele leva seus alimentos.
Então, é importante dizer as suas vestes, sua roupa, sua cultura, e ele vai investido de todas essas relações. E dentro desse cenário, essa ciência do homem, ela deve ser valorizada. Portanto, é uma história plural. Eu estou falando, então, de uma sociedade em que dialoga com essa pluralidade cultural, social, que existe em toda a sociedade. Então, é importante destacar que é uma grande transformação. E se eu pegar, é importante destacar, se uma corrente marxista, só para vocês entenderem, analisar um trabalho em que valoriza a cultura, esse trabalho fala, olha, cadê as relações econômicas aqui, as estruturas econômicas? É preciso se olhar para as estruturas econômicas. Eu estou falando aqui da parte cultural. Não seria, então, validada por essa corrente historiográfica marxista. Então, é importante destacar essa relação diferente. Aí vocês podem me perguntar, mas professora, nós temos um marxismo contemporâneo? Sim, nós temos, porque toda escola, como vocês viram, a escola dos análises, ela passa por uma transformação em que muitos pesquisadores observam e a compreendem até uma quarta geração. Alguns vão até a terceira, mas tem essa reflexão. Isso acontece também em uma transformação lá na escola positivista, que ela vai ao longo do tempo, através da pesquisa, dos debates, das análises, observando essas transformações ao longo do tempo. Isso acontece também na escola positivista, isso acontece na escola marxista, em que alguns elementos vão sendo incorporados nessa reflexão e observados para além. Então, nós temos um marxismo contemporâneo também, que é o desenvolvimento da próprio pensamento, das próprias reflexões que nós temos na atualidade. E aí, então, nós temos, dentro da escola dos análises, a mesma perspectiva, sempre buscando o quê? A escrita da história comprometida, então, enquanto uma ciência do homem, uma ciência da sociedade. Então, também é importante destacar, no lugar do tempo histórico, os análises veem uma pluralidade de tempos coexistentes. E é aquilo que nós falamos um pouquinho em aulas passadas, em que diferentes civilizações nós vamos ter diferentes temporalidades. Lembram que eu falei para vocês? Se nós colocarmos tudo dentro de um tempo histórico, porém, em determinadas sociedades, esse tempo, se nós pensarmos nela toda estruturada, não é igual. Enquanto o Brasil vivia o colonialismo, a Europa, a América Central, poderia estar vivendo um outro tempo histórico. Então, por isso, essa pluralidade de tempos em diversas sociedades e cada comunidade, cada sociedade vivendo essas relações. Então, a escola dos análises vai abandonar esse conceito de tempo linear, em que coloca tempo demarcado para toda a sociedade, para toda a humanidade. E aí ele vai pensar que ele principalmente faz esta crítica à cultura ocidental, ela vai ser criticada. Olha, enquanto a América vive um tempo, a Europa vive outro, a Ásia vive outro tempo, por conta das questões econômicas, sociais, políticas, culturais. Então, é por isso que eles embasam o seu pensamento nessa pluralidade da diversidade da sociedade humana. Então, é importante destacar que eu não tenho apenas uma sociedade, mas eu tenho sociedades. Então, sempre pensando não mais no singular, mas numa sociedade plural. Ela é interdisciplinar. Então, o que ela acontece? Ela vai se integrar em insights e métodos em disciplinas como geografia, sociologia, antropologia, economia, ciências políticas, enfim, ela vai ser interdisciplinar, ela vai dialogar
com as outras disciplinas, com outras ciências. É importante também que ela vai ter interesse com a longa duração, interesse não mais apenas naquele fato imediato, mas também a longo prazo, para observar as mudanças lentas que ocorreram ao tempo da história, as permanências, vai analisar aquela sociedade num longo tempo, num longo período. E é importante também que vai observar essa história total, vai buscar aspectos da vida comum, análise histórica, incluindo, então, aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos e ambientais. Então, não vou dar mais foco só na história econômica, ou só na história social, ou só na história nacionalista, mas eu vou estar dialogando com outros elementos, outros aspectos que influenciam. A economia influencia na questão social, na questão cultural, nos agentes ambientais e por aí afora. Então, a Escola dos Análises teve essa preocupação. E também na microhistória, que além de estudar essas amplas estruturas, ela também vai se ater a estudos detalhados, micros, que vão examinar eventos, práticas, comunidades específicas, mas com profundidade. Aqui nós podemos falar, para citar como exemplo, olha, a história dos homens que construíram a barragem de Itaipu. Essa pode ser considerada uma microhistória de um acontecimento de um grupo menor e que está dialogando com as outras estruturas econômicas, sociais, ambientais, políticas e por aí afora. Também vai ser integrada as mentalidades, as representações. Então, ela vai valorizar a análise das mentalidades coletivas, essas representações, tanto culturais, sociais, vai buscar compreender as formas pelas quais as pessoas do passado percebiam e interpretavam o mundo, então, ao seu redor, de como as pessoas observavam essas relações. Então, quando vocês pensam a história das mentalidades, é importante para se compreender o que as pessoas estavam vivenciando. As representações também são um conceito extremamente importante para compreender o que a sociedade, essa sociedade plural, vivencia e representa para como um todo. Quando vocês vão falar, professora, mais à frente nós iremos trabalhar melhor com cada conceito, mas é importante destacar qual é essa representação. Olha, eu sou professora, então eu represento uma categoria. Então, qual é as características? Qual é a minha representação social? Como eu devo me comportar? Como eu devo agir? Qual deve ser, então, essa configuração de ser professora dentro de uma universidade, dentro de uma escola, dentro de uma comunidade? Então, isso é importante. Depois, mais à frente, nós iremos dialogar um pouco mais sobre esses conceitos. São conceitos importantes trabalhados aqui, no caso, na Escola dos Análises. Foi importante que ela só nasce a partir dessa abertura para para a microhistória e para observar essas questões que não eram tidas como, não eram validadas em outros momentos. Então, não eram consideradas história, não era considerado enquanto uma corrente, enquanto uma pesquisa da história. Também nós temos crítica à história eventualista, ou seja, a história se concentrava em eventos políticos e militares lá atrás. E agora a história negligenciou ao longo do tempo a vida humana, as mudanças sociais, o homem no tempo. Então, é importante destacar essas questões. Então, a Escola dos Análises ela vai promover uma renovação da narrativa histórica. Ela vai incorporar novas perspectivas, novas fontes, novos métodos de análise,
e para contar a história mais rica, mais complexa desse passado. Narrativa oral não era permitido lá na escola metódica, já na escola dos análises é ampliado. Então, é uma metodologia que vai ser possibilitada a partir dessa escola, desse paradigma. Então, é importante destacar a importância dessas escolas historiográficas, cada uma tem a sua importância histórica ao longo do tempo, e é importante compreendê-las e observar cada caminho percorrido ao longo da história. Então, vocês, para essa aula, eu utilizei as obras de José de Assunção Barros, Maria Aparecida de Oliveira Andrade, Débora Aljaque Andrade, a historiografia como fonte histórica. É importante para vocês compreenderem cada escola, cada corrente e como se desenvolveu ao longo da história. E José César Mentivoglio e Patrícia Mello, Teorias da História, os autores, vai trabalhar, então, com cada escola, contando, então, a história das escolas históricas ao longo da escrita da história. Então, por hoje era isso. Importante destacar, então, que hoje aprendemos um pouco mais sobre o positivismo, a história metódica, o marxismo e a escola dos análises. E na próxima aula teremos um pouco mais sobre os paradigmas históricos. Então, até a próxima aula.